Aliás, por que você não lembra tudo da sua infância? Você já se perguntou isso? Por que será que você especificamente consegue lembrar muito pouco sobre a sua infância? A memória humana não é um arquivo estático, como se fosse um HD de computador. Ela não funciona como um HD que mantém ou perde dados. A memória, a mente, o psíquico é vivo, seletivo, afetivo. Nós guardamos aquilo que nos deixa marca, que ganha sentido, que mexe conosco. Às vezes lembramos o que é ruim e esquecemos o que é bom. Às vezes lembramos o que é bom e esquecemos o que é ruim. Por isso, esquecer não é um erro humano, como se acredita. É uma função. É como se fosse uma proteção. Quando se trata de lembranças importantes e elas não vêm, não significa uma ausência de vivência ou importante. Tipo, eu só lembro daquilo que é importante. Isso não é verdade. O Freud vai dizer, muitas vezes nós fomos capazes de lembrarmos aquilo que é desimportante, insignificante, para não ter que lembrar aquilo que é importante, mas que nos deixou uma marca muito fundamental. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e posto aqui no meu canal do YouTube algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. E hoje vamos falar sobre lembranças da infância. Essa talvez seja uma das perguntas, dos questionamentos mais comuns que recebo em todas as minhas redes sociais. Lembro, por exemplo, de pessoas que não conseguiam lembrar de nada da infância antes dos 10 anos, isso mesmo. Os primeiros 10 anos a pessoa praticamente não tinha lembrança. Ele achava, essa pessoa, que havia sofrido algum trauma e apagado da sua memória. Com o tempo, o que pareceu não foi um evento único, ou seja, eu fui traumatizado e por isso esqueci tudo. Foi um trauma muito grave. Mas, na verdade, sim uma atmosfera. Uma casa silenciosa, uma mãe deprimida, pai distante que não se aparecia, uma família sem presença e sem afeto. Não era nada ali de um segredo escondido, mas um excesso de silêncio, da falta da palavra. E aí esse sujeito cresce, amadurece num vazio interno e íntimo, numa pobreza psíquica realmente muito fundamental e que lhe causa, digamos assim, essa amnésia da sua infância. Como se fosse uma proteção para ele não ter que lembrar de sua infância tão acinzentada. Você, por exemplo, que está me ouvindo aqui, escutando esse vídeo, você já parou para lembrar o que você não lembra? Por que você não lembra? Quais são, de fato, os fatos que você não se recorda nada ou pouquíssimo? Por exemplo, Rodrigo, eu lembro muito pouco dos meus irmãos. Só sei que eles são meus irmãos, mas eu não tenho na minha memória vivências com eles, ou com meu pai, ou com a minha mãe. Se pergunte, se questione, por que eu lembro ou não lembro de determinada coisa? Freud, por exemplo, vai nomear isso com um conceito de recalque, que é aquilo que ameaça, nos desorganiza, é empurrado como se fosse para fora da consciência. Em essência, em Freud, é isso que acontece com nossas lembranças. Ela, digamos assim, ela some da consciência, fica inacessível, ela fica ali pontuando direto. Já Lacan vai dizer que o esquecimento não é defeito, mas é uma função, é como o sujeito funciona. Uma defesa, digamos assim, contra o excesso de afetos não elaborados. Por isso, tentar forçar memórias, como algumas terapias fazem, pode gerar muita angústia. A psicanálise não faz isso. Porque não é uma questão de lembrar fatos, de ter mais conhecimento, de ter autoconhecimento sobre o seu psíquico, mas sim de você enfrentar afetos na ordem do simbólico, daquilo que você consegue colocar na palavra. Por exemplo, lembra você já tentou forçar alguma lembrança sobre o peso disso? Me conta, qual foi sua experiência? Percebe como que muitas vezes, mais e mais você tenta lembrar, isso causa alívio? Possivelmente não. Na verdade, isso causa mais ansiedade e um vazio ainda mais. Por isso que é nesse ponto que a terapia entra, se adentra. É a partir desse momento que ela é elaborada e construída e constituída. A infância, ela não é só nossa. A gente é imerso no meio cultural, num conceito ali de vivências de vidas de outras pessoas. Eu sou alavancado no desejo do outro. E nós somos atravessados por esse olhar do outro, família, escola, vizinho, social, crises econômicas, políticas. E é nesse tempo de dependência que se formam também as feridas. Muitas vezes, o esquecimento não guarda um segredo objetivo, mas uma sensação de desamparo, rejeição
e muita confusão. Por isso sofremos de não lembrar, mas o nosso sofrimento, a nossa dor, causa mais não lembrar. Esses vazios de memória, digamos assim, se repetem como sintomas. Dificuldade de confiar no outro, medo de abandono, vínculos frágeis, e você simplesmente não consegue explicar o motivo. O que não é lembrado na ordem da palavra, da memória, reaparece vívido no sintoma, no seu sofrimento. Entende a ideia? É como quando você escuta uma música antiga e chora sem saber por quê. Não é pela letra em si. Às vezes você nem sabe explicar, mas é porque toca você num afeto guardado, sem imagem clara. A lembrança não vem em palavras, mas o seu corpo lembra. Você fica reativado nesse afeto extremamente desconfortável e dolorido. O mais importante é compreender: a memória não é feita para armazenar tudo. Nós não somos computadores. Na contemporaneidade, todo mundo adora comparar o cérebro a uma máquina, mas não é assim que a gente funciona. A nossa memória é feita para sustentar o sujeito, o psíquico, o emocional. E quando se apaga algo, não é sempre uma perda e nem sempre é negativo. Pode ser uma boa proteção, uma forma de sobrevivência emocional para você. Na cultura do lembre de tudo, há uma pressão de recuperar, registrar, vigiar cada detalhe da sua vida. As redes sociais nos trazem isso, mas o sujeito não é feito de arquivos, é feito de marcas. E essas marcas, mesmo quando não lembradas, se expressam nos sintomas, nos sonhos, nos modos de desejar, de pensar sobre a sua vida. Por isso que na análise, na terapia, o que fazemos é ir alinhavando, trazendo conteúdos desse passado esquecido para colocar na palavra, para destrinchar esses afetos, para que isso possa aparecer de outra forma, para que isso possa ser construído em outras oportunidades ou outras questões. E para você que chegou até aqui ao final desse vídeo, me conta, o que você pensa sobre o tema? O que você sente? Anda esquecendo muitas coisas do seu passado? Como você analisa isso por aí? Me conta aqui. Grande abraço e caso você ache que o meu conteúdo faça sentido, eu te peço que compartilhe, curta o meu vídeo, me siga aqui no canal. Eu estou à sua disposição. Conte comigo, não sofra sozinho. Procure ajuda profissional. Grande abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.